E agora é o seguinte... Você sabe o significado da data 7 de setembro? Como aconteceu a declaração da independência do nosso país? O nosso repórter Rogério de Mello incorporou Dom Pedro e foi conversar com o historiador Cassiano Celestino para saber alguns detalhes do que aconteceu lá em 1822. Vamos conferir. Às margens do rio Ipiranga eu declaro independência ou morte! Calma, epa! Mas aqui não é o rio Ipiranga, e sim o rio Sergipe. Realmente. Nós estamos aqui na Ponte do Imperador. Afinal de contas é 7 de setembro. E eu pergunto a vocês, será que essa história existiu mesmo, hein? Vamos acompanhar! E para falar um pouco mais dessa data tão importante para todos nós brasileiros, nós convidamos ele, o grande historiador Cassiano, para falar dos mitos e das verdades que a história conta. Cassiano, Rio Ipiranga, Cavalo Branco, roupa de príncipe, Dom Pedro Bonitão, como a gente acompanhou a história desde pequenininho na escola, tudo isso existiu mesmo? Então, Rogério, nem tudo que está, o que contam sobre Dom Pedro, toda essa mitificação de príncipe, nem tudo aconteceu de fato como está no famoso quadro de Pedro Américo, o grito ou o brado do Ipiranga. Para começar, por exemplo, Dom Pedro, ao declarar o suposto independência ou morte, ele nem estava, por exemplo, vestido de príncipe e muito menos às margens do rio Ipiranga. Calma, calma. Quer dizer que eu me vesti à toa, Cassiano, todo de príncipe? Exatamente. Ele não estava elegante como eu? Não, não estava de príncipe. Ele estava vestido como um tropeiro. Você entendeu, velho? Pois é. É? Como era que você vestia um tropeiro, hein? Botas, como se fosse vestir a cavalo, por exemplo. Ah, então não tinha essa sofisticação toda do Dom Pedro aqui sergipano? Não estava vestido de príncipe. Não estava. E o cavalo branco existiu? Também não. Ah, por Também isso que eu não não. vim de cavalo. Ele estava de cavalo como outro qualquer, estava em São Paulo. Provavelmente depois existe uma corrente aí que ele tinha ido a negócios em São Paulo com a corte, mas que foi visitar, por exemplo, a Marquesa de Santos, que era sua amante, a Domitila de Castro Cantimelo. Meu Deus do céu, ele tinha um amante. Tinha a famosa Marquesa de Santos. Para tudo, que Dom Pedro, hein? Ligeirinho. E é famoso de ser um grande garanhão. É famoso também por ser uma pessoa que amava aguardente de cana, a famosa cachaça. E era uma Gostava pessoa de tomar uma? amava. Existem correntes historiográficas que falam dessa fanfarra que o Dom Pedro I adorava. E era muitos historiadores falam que ele era um menino de rua. Ele chega ao Brasil em 1108 com a corte real no Brasil e era um menino de rua, chegou com 11 anos e viveu com um povão, digamos assim. Agora uma coisa que eu não posso esquecer, existiu também a espada apontada para o céu. Também não. O movimento da independência não aconteceu propriamente. Eles estavam próximos ao rio Ipiranga, de fato. Mas não levantou a espada em cima de um cavalo branco e muito menos vestido de príncipe. E agora, historiador Cassiano, como é que a gente faz para voltar atrás de um tempo para ensinar as pessoas que não existiu tudo isso? As criancinhas da escola. É saber as fontes, né? De onde vinham as informações que a gente está consumindo. E os livros de história, obviamente, nos ensinam o correto. Certo. Então, ele não estava com isso. É ler, saber os livros que vocês leem, saber as informações que nós consumimos, porque a independência de fato ocorreu e mais, é importante ressaltar. Outra desmistificação aqui hoje. Quem assinou o decreto da independência não foi nem o Dom Pedro I.
foi a sua mulher, a sua esposa, a Dona Leopoldina, a futura imperatriz do Brasil. Deus do céu, quanta coisa a gente ficou sabendo, hein? Hoje, 7 de setembro, dia da independência, fiquei sabendo também que ele gostava de comer, né? Não só ele, né? A corte imperial, a família imperial que veio de Portugal, seus pais, o Dom João VI, a sua mãe, a Carlota Joaquina, eram famosos por comer muito. Por exemplo, o banquete real tinha 24 pratos. 12 de Dom João VI e 12 da sua mãe Carlota Joaquina. 12 para cada um. E o que era que o Dom Pedro gostava de comer, hein? Ele adorava a comida tipicamente brasileira. Aquele famoso arroz com feijão, carne cozida e principalmente frango a passarinho, que ele adorava. Nossa, todo mundo gosta até hoje, né? Então isso é verdade. Com certeza. Gente, ó, eu quero agradecer ao Cassiano, historiador, que está sempre com a gente aqui no Você em Dia, né, para esclarecer um pouco mais dessa história de 7 de setembro para todos nós, sobre Dom Pedro e o dia da independência. E ele finalizou aqui a fala falando de comida, falando do arroz, do feijão, do frango à passarinha. Me deu uma ideia agora, Cassiano. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou desafiar o nosso chefe Marco, do Gastronomia em Dia. Ô Marcão, vamos fazer o prato predileto de Dom Pedro I? Será que ele vai acertar? Tomara. É? Tomara. Obrigado, Cassiano. Vamos, gente.